Oi? Som? Vocês estão me ouvindo? Então tudo bem, gente. Aqui quem fala é a Ana Gabriela Lobo, ou vocês podem me conhecer por Ana Sol Lobo mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa experiência que está sendo construir um espetáculo de lambe-lambe com a manipulação de objetos. Então pega teu café, teu chá, tua água e senta que lá vem a história. O título do trabalho, O Objeto no Teatro Lambe-Lambe, um experimento prático, de autoria de Ana Gabriela Lobo, com o coautor e orientador José Oliveira Parente. Esse trabalho faz parte do Programa de Fomento, Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, o PIVIC, da Faculdade Federal do Grande Dourados, UFGD, da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse é um relato de experiência ainda em andamento. Essa pesquisa tem caráter prático-teórico, ou seja, utiliza a pesquisa teórica como aporte para a produção de um espetáculo. Se utiliza da pesquisa da manipulação de objetos ressignificados dentro da estrutura do teatro lambe-lambe. Optamos pela criação de um pequeno espetáculo de teatro lambe-lambe com objetos a partir de um texto e roteiro exclusivo. Uma vez definido o roteiro como base, a próxima fase será a escolha, a seleção dos objetos e a confecção de uma caixa cênica do teatro de lambe-lambe. Depois dessa etapa, virão as etapas da montagem da caixa, a apresentação e a análise de resultados. Contudo, por esse ainda ser um processo em andamento, ainda estamos na experimentação do objeto e não chegamos às etapas subsequentes. Antes de falar da construção desse espetáculo, é importante falar sobre as minhas experiências passadas que possibilitaram chegar até aqui. Além de atriz, também sou artista plástica. Em 2018, iniciei uma pesquisa em ilustrações com gatos. Temos aqui algumas referências dessas ilustrações, mas posso colocar também na tela. Essa pesquisa não se limitou somente às ilustrações, vieram também obras como vieram esculturas com papel machê, e o papel machê me possibilitou também entrar no caminho do teatro de animação com as máscaras, também inspiradas em gatos. Já a escolha da temática do roteiro, que são gatos. Apesar de vir de uma experiência com gatos dentro da arte, até então não me era cogitada a possibilidade de utilizar esses como temática do roteiro. Foi lendo Entre o Adulto e o Infantil, reflexões sobre o público do espetáculo Entre Gatos, de Lígia Morazi, que essa perspectiva, que essa possibilidade me abriu. Depois disso me veio os desafios de pensar que objetos estariam ligados aos gatos, para assim possibilitar o teatro de manipulação de objetos. No final de 2019, o meu gato, Ruivo, teve um problema que ele cortou a pata traseira, precisando ir urgentemente para um médico veterinário. Dentro de toda aquela loucura, eu, entre outros pensamentos de desespero e de preocupação com o gato, pude observar que a caixa de transporte dos gatos poderia me trazer essa possibilidade de uma caixa com entrada de luz. E também era uma caixa que, quando nós vemos essa caixa de transporte, que por sua anatomia já é uma caixa, associamos rapidamente aos animais, principalmente nesse tamanho padrão para gatos, associamos especificamente aos gatos. Foi através do trabalho de Alex de Souza, intitulado Entre mim, você e o objeto, Relações de Ensino no Teatro de Objetos, que é um trabalho recente de 2019, que pude ter essa referência de um teatro de objetos dentro da perspectiva de lambe-lambe. O trabalho de Alex de Souza também me abriram horizontes, porque ele trouxe uma perspectiva de uma construção de um teatro de lambe-lambe que
procurava não utilizar tantos recursos eletrônicos. Trouxe uma falinha dele rapidinho para a gente entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer com isso e o porquê que ele escolheu essa. O mesmo pensamento me levou à premissa do uso de recursos de baixa tecnologia. Desde 2008, tenho pesquisado e realizado soluções técnicas relacionadas à iluminação e sonorização para caixas de teatro de lambe-lambe e, por isso, conheço de perto as maiores dificuldades encontradas pelos artistas nessa área. Dependências de pontos de energia, a limitação da duração de cargas de bateria, o desgaste dos conectores e dos componentes eletrônicos, a dificuldade em realizar manutenção durante viagens, a complexidade em conciliar simultaneamente a atuação, a operação de mecanismos, a operação de som e luz, entre outros desafios, eram situações que eu gostaria de evitar para focar mais integralmente nas relações de cenas com o público. O espetáculo por ele gerado foi um espetáculo muito inovador dentro do meu conhecimento, porque ele não se utilizava da iluminação eletrônica. Ele utilizou de uma caixa já pré-pronta que é encontrada em lojas com vazados que possibilitavam a entrada de luz. E também, como sonoplastia, ele utilizou uma pequena caixa de som, que era uma caixa mecânica de música dada por corda, que super relacionou ao trabalho dele e à pesquisa. Conhecer esse trabalho foi crucial para do Covid-19, requerindo que a paralisação e o isolamento social de várias pessoas mundialmente. Dessa forma, por conta do isolamento, eu, assim como outros artistas, tiveram que se reorganizar e repensar as formas de fazer teatro. Dentro desse momento de isolamento social, encontrei uma ideia que resolvi utilizar, que foi inspirada no espetáculo Berenice, na construção desse espetáculo de Daiane, que ela utilizou as redes sociais como o Instagram e as caixas de perguntas, que é um recurso que o Instagram possibilita, como forma de comunicação com o público e com outros artistas do meio, uma forma de aproximar em tempos tão difíceis. Dessa forma, utilizei meu perfil artístico do Instagram como forma de realizar também essa comunicação. Abri algumas caixas de perguntas com as perguntas que irei falar agora, para ver quais seriam essas ideias das pessoas diante dos objetos. Uma das perguntas foi: que objeto você pensa quando eu digo a palavra gato? Era uma perspectiva também que eu já tinha, mas quando as pessoas pensam em objetos associados a gatos, muito rapidamente pensam em gatos brincando com um novelo de lã. Outra pergunta também, já dentro dessa ideia da caixa de transporte de gatos, foi: onde o gato estaria indo dentro de uma caixa de transportes? A resposta mais recorrente foi ao veterinário. Contudo, uma resposta me surpreendera muito e me abrira outras possibilidades, que foi a resposta de: ele está indo para o carro. Esse momento, esse ambiente de intermédio entre a casa, a chegada de destino, que era o momento onde ele estaria enquanto estaria chegando de um ponto a outro, me abrira outras possibilidades dentro da construção do roteiro. Iniciou a experimentação com o objeto, que é a lã. A lã traria o gato para dentro da cena. Comprando e testando vários novelos de lã, eu percebi que a ideia inicial era utilizar eles inteiros para a manipulação. Contudo, percebi que eles eram muito grandes, ainda mais dentro da perspectiva de miniatura necessária para a caixa de lambe-lambe e para o tamanho da caixa de transporte que iria utilizar. Dessa forma, utilizei uma miniatura reduzindo o tamanho dessa lã, chegando a esse resultado. Na experimentação, senti falta de duas coisas para caracterizar um gato, que era as orelhinhas e o rabinho.
A manipulação assim se deu e ainda está em fase de experimentação. Contudo, até o presente momento, esse é o formato do gatinho.